neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá como investir em fundos multimercados, negociados na Bolsa de Valores. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, o que são os fundos multimercados? Os fundos multimercados são fundos de investimentos cujo gestor tem liberdade para fazer investimentos em todas as classes de ativos, em qualquer proporção. Isso significa que, diferente dos fundos de renda fixa que precisam ter ao menos 80% do seu patrimônio investido neste tipo de título e dos fundos de ações que devem ter, obrigatoriamente, ao menos 67% dos seus investimentos alocados em renda variável, os multimercados não precisam seguir regras específicas de composição de carteira. As estratégias de alocação destes fundos, portanto, dependem apenas da estratégia escolhida pelo gestor devidamente estabelecida no regulamento de cada fundo. Como funcionam os fundos multimercados? Assim como em outros tipos de fundos, a decisão de composição de portfólio do fundo multimercado depende, exclusivamente, do gestor sem que haja interferências dos cotistas. Para remunerar este gestor profissional, os fundos multimercados cobram uma taxa de administração de cada cotista e, em muitos casos, é cobrada também uma taxa de performance e uma bonificação paga ao gestor quando o fundo supera a rentabilidade do seu índice de referência, benchmark. Uma das características mais marcantes dos fundos multimercados é a possibilidade que estes fundos têm de serem dinâmicos e diferentes entre si. Uma vez que não há estratégias de composição estabelecidas para a composição do portfólio do fundo, é possível encontrar fundos multimercados com estratégias conservadoras muitas vezes, tão conservadoras quanto os fundos de renda fixa e fundos com estratégias mais arrojadas às vezes até mais arriscadas que os fundos de ações. É possível, portanto, encontrar fundos multimercados com baixa volatilidade e fundos multimercados com altíssima volatilidade, fazendo com que esta modalidade de investimento desperte o interesse tanto do investidor mais conservador quanto do investidor moderado ou mais agressivo. Este dinamismo inerente ao fundo multimercado, no entanto, também é um ponto de atenção que não deve ser ignorado pelo investidor. Uma vez que os fundos multimercados podem ser completamente diferentes entre si, é fundamental que o investidor conheça em detalhes a estratégia empregada pelo fundo multimercado do qual tem interesse. Desta forma, o investidor evita fazer escolhas equivocadas buscando aportar em fundos que estão alinhados aos seus objetivos pessoais e ao seu apetite ao risco. Categorias e estratégias dos fundos multimercados. Como você já percebeu, os fundos multimercados costumam ser diferentes entre si graças às estratégias definidas pelo gestor e à livre composição de cada fundo. Atualmente, existem diversos tipos de estratégias disponíveis para um fundo multimercado mais arriscadas ou mais conservadoras. Antes de conhecê-las, no entanto, você deve saber que os fundos multimercados estão inseridos em 3 categorias diferentes: alocação, estratégia e investimento no exterior. Categorias: os fundos multimercados que se posicionam em diversas classes de ativos como ações, renda fixa, câmbio, entre outros fazem parte da categoria alocação. Já os multimercados que tentam obter resultados por meio da aplicação de uma estratégia individual de investimento do gestor do fundo são inseridos na categoria estratégia. Neste caso, o foco é na atuação da gestão dos investimentos, e não na alocação em si.
Os multimercados que investem em ativos financeiros no exterior em uma parcela superior a 40% do seu patrimônio líquido, por outro lado, fazem parte da categoria investimento no exterior. Compreender a categoria na qual um fundo está inserido é a etapa fundamental para identificar os fatores de risco do fundo e tomar uma decisão mais assertiva na hora de investir. Estratégias de investimento. Identificada a categoria a qual um fundo multimercado pertence, é importante que o investidor conheça a estratégia de investimento do fundo de seu interesse. Esta estratégia é definida com base em subcategorias nas quais os fundos multimercados estão inseridos. Alocação. Os fundos da categoria alocação costumam ser subdivididos em dinâmicos e balanceados. Enquanto os fundos balanceados não admitem alavancagem e possuem política previamente estabelecida para alocação e rebalanceamento em classes de ativos, os fundos dinâmicos não se comprometem em adotar um mix específico de ativos adotando uma política mais flexível de composição de carteira, que varia de acordo com as condições de mercado. Além disso, os fundos dinâmicos permitem alavancagem. Estratégia. Já os multimercados que fazem parte da categoria estratégia podem ser subdivididos em trading, long e short, direcional ou neutro, macro, livre, juros e moedas, capital protegido e estratégia específica. Cada subcategoria adota uma estratégia específica de investimento e composição de carteira. Os fundos trading e long e short, por exemplo, buscam explorar as variações e oscilações de curto prazo no preço dos ativos negociados em bolsa, aumentando, desta forma, os riscos do investimento. Os multimercados livres, por sua vez, têm liberdade total de atuação sem qualquer compromisso com estratégias previamente definidas. Os multimercados de capital protegido buscam retornos em mercados de maior risco, utilizando estratégias de proteção parcial ou total do capital investido. Já os fundos com estratégia específica fazem investimentos com riscos específicos, previamente conhecidos. Investimento no exterior. Os fundos da categoria investimento no exterior não possuem uma subcategoria. Neste caso, o risco ao qual o multimercado está exposto liga-se intimamente à categoria no qual está estabelecido, investimento no exterior. Quais os custos envolvidos? Como você já sabe, todo investidor que decide aplicar por meio de um fundo de investimento deve pagar uma taxa de administração responsável por remunerar o gestor e cobrir os custos de uma boa administração. Em muitos fundos, inclusive nos multimercados, há também a cobrança de uma taxa de performance, que bonifica o gestor em caso de uma rentabilidade da carteira acima do índice de referência utilizado pelo fundo. A tributação sobre os fundos multimercados segue a tabela regressiva de imposto de renda, que varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo do investimento. Além disso, nos fundos multimercados, a incidência do imposto come cotas, recolhido antecipadamente nos meses de maio e novembro. Quais os riscos dos fundos multimercados? Assim como em qualquer investimento, os aportes via fundos multimercados têm seus riscos. O grau de risco, no entanto, está intimamente ligado às categorias e estratégias adotadas por cada fundo. De maneira geral, o investidor deve se atentar ao risco de volatilidade e oscilação de preços, o chamado risco de mercado, e ao risco de liquidez de um fundo de investimento. O uso de alavancagem a fim de maximizar os ganhos de um aporte também influencia diretamente no grau de risco de um fundo multimercado. Por isso, antes de você escolher um fundo multimercado para investir, sempre verifique os riscos aos quais o fundo está exposto, a partir da estratégia utilizada por cada fundo. Para que tipo de investidor este fundo é adequado?
Os fundos multimercados podem ser uma boa escolha de investimento para qualquer investidor que deseja diversificar seu portfólio de maneira simples e contar com uma gestão e administração profissional para a escolha dos investimentos, abrindo mão da sua autonomia para a escolha dos ativos e montagem de parte da sua carteira. Muitos investidores, por exemplo, podem encontrar dificuldades em montar uma carteira de investimentos ou sofrer com a falta de tempo para analisar ativos ou acompanhar o portfólio. Nestes casos, os fundos multimercados podem ser uma opção a ser considerada, uma vez que gera praticidade ao investidor. Além disso, inclui-se aos benefícios de um fundo multimercado o fato destes fundos permitirem ao investidor diversificar a carteira por meio de uma única aplicação. Antes de optar ou não por investir parte do seu capital em um fundo multimercado, no entanto, é imprescindível que o investidor verifique se o fundo atende às suas necessidades pessoais em relação ao investimento e se está alinhado ao seu perfil de risco e prazo para investimento. Se bem fundamentada, a escolha de investir em um fundo multimercado pode trazer muitos benefícios ao investidor e pode ser mais uma alternativa para diversificar os investimentos e montar um portfólio cada vez mais sólido. Como escolher a melhor instituição para realizar meus investimentos? Para tomar decisões de investimentos mais adequadas e em linha com seus objetivos, você deve contar com uma boa plataforma digital e assessoria de investimentos gabaritada. Escolher uma corretora ou um banco de investimentos conceituado e com expertise comprovada pode lhe ajudar a encontrar as melhores opções de investimentos, de acordo com seu planejamento pessoal. Esta escolha te dará a possibilidade de ter acesso a vários ativos financeiros, incluindo os fundos multimercados. Se o seu objetivo, no entanto, é realizar compra e venda de ações, basta utilizar o home broker da sua conta na corretora. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.